Então, para finalizar o conteúdo de confiabilidade de sistemas, a gente vai analisar dois tipos, na verdade, três tipos de sistemas. Sistemas em série, sistemas em paralelo e sistemas mistos, onde tem uma parte em série e uma parte em paralelo. Como que a gente desenvolve os cálculos das confiabilidades para esses tipos de sistema. Então, aqui começar com o sistema em série, pegando um exemplo simples de como a gente vai calcular, depois a gente extrapola e generaliza para um conjunto de N componentes. Então, supõe que a gente tem esses dois componentes, componente 1 e 2, estão ligados em série, e a gente vai analisar a confiabilidade do sistema. Então, quando que esse sistema vai funcionar? Ou seja, quando que a informação sai aqui do lado esquerdo e chega no lado direito? Como eles estão ligados em série, é necessário que o primeiro esteja funcionando e o segundo também esteja funcionando. Então, quando a gente está ligado em série, é aquela ideia, né? O primeiro funcionar e essa letra que importa muito, e o segundo funcionar. Então, a confiabilidade do sistema, até um valor T, será o quê? A probabilidade do T1, o primeiro funcionar, ou seja, o primeiro ultrapassar esse valor de T, e o segundo também ultrapassar esse valor de T ao mesmo tempo. E lá, quando a gente tem a equivalência, né, na lógica, teoria dos conjuntos, aritmética, a gente tem uma equivalência entre as operações mais, vezes, aí união, interseção, e o e e o ou, né? O e e o ou na lógica, união, interseção com teoria dos conjuntos, mais e vezes na aritmética. Então, sempre que a gente falar em e, a gente está multiplicando ou fazendo a interseção. Certo? São as três, né? As três analogias, não, os links que a gente faz. Quando a gente fala ou, a gente está somando ou fazendo a união. Então, a gente tem essas separações, né? E é interseção e multiplicação, ou é a união e a soma. Então, quando eu falo para o sistema estar funcionando, eu preciso que o 1, né, supere o T e o 2 também. Ou seja, a probabilidade do primeiro vezes a probabilidade do segundo, que é o que está aqui. Então, a confiabilidade do sistema será a probabilidade do primeiro superar T, o Tzinho aqui, né? Lembrando que esse Tzinho é o número que a gente coloca, 50 mil horas, 500 mil ciclos, por aí vai. E o segundo também superar o mesmo valor. Por isso a gente coloca vezes. Só que a probabilidade da variável aleatória T ser maior que um valor fixo é a própria confiabilidade, e já que a variável aleatória é T1, a confiabilidade é R1, ou seja, do primeiro elemento. E a probabilidade da T2 ser maior que um Tzinho é a confiabilidade do segundo elemento, já que é o T2. Então, assim que a gente calcula a confiabilidade de um sistema em série, se a gente tem só dois elementos. Obviamente, se a gente generalizar, né, para um conjunto em série de N elementos, a gente vai ter o seguinte: a confiabilidade do sistema é a confiabilidade do primeiro, vezes do segundo, vezes do terceiro, vezes do quarto, até o enésimo elemento, desde que todos sejam calculados no mesmo tempo, no mesmo período, no mesmo ciclo, ok? Então, a gente não pode calcular, eu quero saber a confiabilidade em 5.000 ciclos, aí o primeiro eu vou calcular para 3.000, o segundo para 9.000, não pode, tem que ser todo mundo no mesmo período T, ok? Aqui um exemplo simples, digamos que a T1 a T1 e a T2 tem falha exponencial, ou seja, quando a gente fala falha exponencial, quer dizer que a taxa de falha é constante, então tem que lembrar disso lá para frente. Se a gente fala taxa de falha constante, a lei das falhas é exponencial, né? Ou a função densidade de probabilidade que a gente está usando é exponencial, tá? E vice-versa. Se a gente fala de exponencial, quer dizer que a taxa de falhas, ou seja, o lambda lá, né? Desculpe, o H lá é constante. Então, se a gente tem as duas dadas com a lei de falhas exponenciais, então essa aqui é a confiabilidade da primeira vezes a confiabilidade da segunda, né? Multiplicação de potências ou de exponenciais, conserva a base e soma os expoentes. Então, menos lambda 1t com menos lambda 2t, tira o menos em evidência, fica lambda 1 mais lambda 2 vezes t. Só uma forma diferente de se escrever confiabilidade. Então, a gente pode pegar, calcular uma separada da outra, depois multiplicar, ou a gente monta, né, a confiabilidade geral, que é a regra da confiabilidade para o sistema, para poder substituir. Quando que é mais vantajoso calcular isso aqui? Quando a gente tem que calcular para vários tempos. Por exemplo, calcule para t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, t igual a 4, e assim sucessivamente.
ou né, um certo número. Se a gente fosse calcular primeiro a R1, depois a R2, depois multiplicar, a gente ia ter que calcular um de cada vez. Então, seriam vários cálculos para poder gerar as confiabilidades do sistema. Se a gente generalizar e falar, ó, confiabilidade do sistema é isso, é só pegar o lambda 1, substituir o valor numérico dele, pega o lambda 2, substituir o valor numérico, e vai substituindo só o valor do t. Então, é muito mais fácil quando a gente generaliza a equação da confiabilidade do sistema. Então, a gente pode ver que é muito... e se forem distribuições diferentes? Não tem problema, é só multiplicar a confiabilidade do primeiro pela confiabilidade do segundo. Se aqui for uma primeira exponencial, a segunda é variable. Multiplica normal a R de t de cada uma. Uma é variable, outra é gaussiana. Multiplica normal, não tem problema. A ideia é o quê? Confiabilidade de cada um, né? Destaca a confiabilidade de cada um e no final, para calcular a confiabilidade do sistema, multiplica todas elas. Considere um circuito eletrônico constituído de 2 transistores, aqui é um diodo, né? Aqui eram mais diodos, eu coloquei só um aqui, um diodo, 2 resistores e um capacitor também, que eram mais capacitores, para poder fazer um exemplo, diminuir para um capacitor. Então, são quantos elementos? 2, 3, 5, 6 elementos. 2 transistores, um diodo, 2 resistores e um capacitor, ok? Operando em série, contínua e funcionando independentemente. O que significa funcionando independentemente? Se o primeiro falhar, e não vai influenciar em nada na operação do segundo. O que acontece? O sistema falha, mas a operação do segundo é independente do primeiro. Se um transistor falhar, não vai aumentar a probabilidade de um capacitor falhar. Não tem nada a ver. Eles estão em série, óbvio que o sistema vai parar de funcionar, porque um deles parou de funcionar. Mas a probabilidade de um parar de funcionar não interfere em nada na probabilidade dos outros pararem de funcionar. O que isso quer dizer? A confiabilidade de um não interfere na confiabilidade do outro, interfere na confiabilidade do sistema geral, ok? Suponha que para certas condições de trabalho, tensão, corrente, temperatura, etc., cada uma das peças tem a seguinte taxa de falhas constante, aquilo que eu acabei de acabar de falar. Taxa de falha constante indica, né, se a gente não lembrar, mas a gente vai fazer a conta, caso a gente não lembre como calcula, mas se falou taxa de falha constante, é a FDP da exponencial. Ou seja, a R de t, lá, a confiabilidade é E elevado a menos lambda t. Já é direto. A gente vai calcular isso, caso não esqueça. A taxa de falha constante para o diodo é de 0,000002, para o transistor 0,00001, para o resistor 0,000001, e para o capacitor 0,000002. Beleza? Então, provavelmente é 1 sobre algum tempo, que ele dura muito tempo, por isso que dá esse número tão pequeno. Lembrando que na exponencial, a taxa, o lambda lá, é 1 sobre a esperança, ou seja, o MTTF. Então, 1 sobre o tempo médio até falhar. Então, para dar esse valor aqui, provavelmente o tempo médio até falhar é muito grande. A gente faz 1 sobre esse número muito grande, dá esse número pequenininho. A mesma coisa para os outros 3. Então, letra A, qual a função de confiabilidade do sistema? E a letra B, qual a probabilidade de que, ou seja, qual é a confiabilidade, né, de que o circuito não falhe em 10.000 horas? Então, qual é a confiabilidade para 10.000 horas? Vamos fazer a letra A primeiro, depois a gente faz a letra B. Então, qual é a confiabilidade do sistema? Então, a gente tem aqui, como a taxa de falhas é contínua e constante, que não é contínua, tá, pessoal? É constante. Eu errei na palavra aqui. A palavra correta é constante. Devia estar com alguma coisa de cálculo na mente e falei contínuo. Escrevi contínuo, no exemplo. Temos que lembrar qual é a equação da confiabilidade. A confiabilidade é E elevado a menos a integral de 0 a t da taxa de falhas du. Se a taxa de falhas é contínua, então posso colocar constante, posso colocar um K aqui, K de constante, entre aspas, né? Constante com C, mas a gente usa K para constante. A integral de 0 a t mais t do K é o próprio U, né? É o U substituindo o T, então dá menos E ou melhor, E na menos KT, que é a própria confiabilidade da exponencial, como eu já havia comentado. Então, se esquecer, lembra dessa fórmula aqui, certo? E calcula a confiabilidade. Então, como todo mundo tem taxa de falhas constante,
todos eles têm essa forma de confiabilidade, só que um vai ser E elevado a menos K1T, o outro vai ser E elevado a menos, melhor dizendo, E elevado a menos KDT, outro E na menos KTT, KRT e KCT, para ser capacitor, transistor, diodo e resistor, certo? Então, por exemplo, o do diodo, ele vai ser E elevado a menos o lambda dele lá, que é 0,0000002T. Coloco aquele valor aqui no lugar desse K. O do transistor é a mesma coisa, E elevado a menos 0,00001T, porque eu coloco aquela taxa de falha constante aqui no lugar do K. Do resistor vai ser E elevado a menos 0,0000001T, e o do capacitor é 0,0000002T. Beleza? Então, ali ele está pedindo qual é a confiabilidade do sistema. Um sistema em série, tem que lembrar que alguns deles, o transistor e o capacitor, se não me engano, são dobrados. Então, o transistor e o resistor, são 2 de cada. Então, vai ficar assim, ó. Qual é a confiabilidade do sistema? Vai ser a multiplicação. São 2 transistores e 2 resistores. Então, por isso que eles ficam ao quadrado. Então, é RT de T vezes RT de T, por isso que ficou ao quadrado, vezes RD de T, vezes RR de T, vezes RR de T, por isso que ficou ao quadrado, vezes RC de T. Lembrando, está todo mundo se multiplicando. Por que tem 2 ao quadrado? Porque aparece 2 vezes o transitor e o resistor. Beleza? Por isso ficou ao quadrado. O que a gente faz agora? Substitui as equações. Substitui essa no lugar do R de D, no RT, no RR e no RC. Ficou assim. O RT é essa segunda aqui. Ficou elevado ao quadrado. Potência de potência multiplica os expoentes. Essa aqui normal, né? O RD é só um diodo. São 2 resistores, então por isso que é o quadrado. E um único capacitor. Elevando ao quadrado aqui e aqui. Então, só multiplicar por 2, né? Isso aqui por 2. E aqui também a mesma coisa. Ficou E elevado a menos 0,00002T, vezes E elevado a menos 0,0000002T, E elevado a menos 0,0000002T e E elevado a menos 0,0000002T. Tem que tomar cuidado para não confundir os zeros. Por exemplo, esse aqui são 5 zeros, ou seja, que é menos 2 elevado a 10 a menos 6. Esse também é menos 2 elevado a 10 a menos 6, e esse também. Só esse que é menos 2 elevado a vezes 10 elevado a menos 5. Então, ele vai ficar assim, menos 2,2 vezes 10 elevado a 5, menos 5. Ou, colocando aqui, né, 6, desculpa, porque aqui é 2 mais 2 mais 2, 6. Está aqui a nossa confiabilidade para o sistema. Essa é a fórmula do sistema. Fórmula. Não é calculado nada ainda. Aí, o que a gente faz agora? Letra B. Qual a probabilidade de que o circuito não falhe em 10.000 horas? Ou seja, qual é a confiabilidade para 10.000 horas? É só substituir o 10.000 no lugar desse T aqui. Que o T, nesse caso, é medido em horas. Ou contado em horas, pode-se pensar. Medido, né? Porque ele é contínuo. Então, vai ficar o quê? R do sistema de 10.000. Fica E elevado a menos 0,0000026 vezes 10.000. Ou seja, E elevado a menos 0,26. Fazendo a conta dá 0,7711. Ou seja, 77,11% de confiabilidade. Agora, o circuito em paralelo. E por fim, né, a gente vai fazer um exemplo só do circuito misto. Não tem muito o que falar. O circuito misto você faz por partes. Então, o circuito em paralelo, o que a gente tem? A gente tem o funcionamento do circuito da seguinte forma, né? Ele pode, por exemplo, pensando aqui, já que ele está em paralelo, eu posso ter o primeiro funcionando, aí minha informação sai da esquerda, passa pelo de cima e vai para a direita, certo? Eu posso ter só o segundo funcionando, então minha informação passa por baixo e vai para a direita. E posso ter os dois funcionando, eu tenho a informação passando pelos dois ao mesmo tempo, ok? Então, aqui, quando que o sistema vai funcionar? Aqui é a leitura um pouquinho diferente, né? Ele funciona, o sistema em paralelo funciona quando o primeiro está funcionando
ou o segundo está funcionando. Vejam que a diferença entre e ou. No série, primeiro tem que estar funcionando e o segundo tem que estar funcionando. Em paralelo, o primeiro tem que estar funcionando ou o segundo tem que estar funcionando. Quando que ele não vai funcionar o sistema? Quando os dois não estiverem funcionando. Então, ele é um pouquinho, é diferente a ideia. Aí, a gente entra, então, no problema da ou, é a união. Só que quando a gente tem a união entre dois conjuntos, na teoria dos conjuntos, a gente tem lá probabilidade, ou de dois eventos de probabilidade. A probabilidade do evento 1 ou do evento 2, certo? A gente faz o seguinte, a probabilidade do evento 1 mais a probabilidade do evento 2 menos a probabilidade do evento 1 e o 2 ao mesmo tempo, certo? Então, isso aqui, a ideia que a gente vai tirar para o cálculo da confiabilidade é lá direto da teoria da probabilidade que a gente viu em probabilidade estatística 1. Então, aqui está dizendo, quando que o sistema vai funcionar, né, além do T? Qual a confiabilidade do sistema num T? É a probabilidade do primeiro funcionar ou o segundo funcionar. Como eu falei, teoria dos conjuntos, ou né, lá na teoria da probabilidade, onde fala a probabilidade de um funcionar ou outro, é a probabilidade do primeiro funcionar, mais a probabilidade do segundo funcionar, menos a probabilidade do primeiro funcionar, e o segundo funcionar. Só que a gente já viu em série que quando a gente fala a probabilidade do primeiro e do segundo funcionar, é o produto das duas probabilidades. Então, a probabilidade do primeiro funcionar mais a probabilidade do segundo funcionar, menos a probabilidade do primeiro funcionar, vezes a probabilidade do segundo funcionar. Trocando, né, para a notação de confiabilidade, então a confiabilidade do sistema é a confiabilidade do primeiro mais a confiabilidade do segundo, menos a confiabilidade do primeiro, vezes a confiabilidade do segundo. Ok? Então, vamos ler isso para dois sistemas em série. Ok? Se forem mais, aí tem que fazer, como eu falei, em série não, desculpe, em paralelo. Dependendo como for, né, os outros, a gente tem que fazer o sistema misto antes. Então, se N componentes funcionem independentemente, estiverem operando em paralelo, e se o iésimo componente tiver confiabilidade RI de T, então a confiabilidade do sistema será R de T do sistema é 1 menos R1 de T, vezes 1 menos R2 de T, vezes reticências 1 menos Rn de T. Então, isso aqui, como se tivesse, por exemplo, voltando aqui, tivesse mais um linkado aqui em série, ou mais outro aqui, certo? Então, se tivessem em paralelo, vários, um ao lado do outro, a gente utiliza essa última equação aqui, beleza? Se tivesse, por exemplo, um 1, um 2 e um 3 aqui do lado do 2, aí é outra coisa, é um sistema misto. É um sistema que tem uma parte em série e a outra parte em paralelo. A gente vai resolver alguma coisa mais para frente. Só um exemplo, né, considerando que os sistemas estão em paralelos e a gente tivesse o tempo, né, de falha, ou a taxa de falha constante, a gente teria as exponenciais aqui. Basicamente, né, a mesma coisa do anterior, né, o R1 mais o R2 menos o produto do R1 pelo R2. Ok? Aqui a questão da FDP não é tão importante neste momento. Vou fazer esses dois exemplos. Um exemplo só de paralelo e outro exemplo de misto. Por que misto? Porque a gente tem aqui um em paralelo, só que quando a gente vai resolver, a gente vai ter que reduzir esse a uma única confiabilidade para poder ficar em série com esse segundo sistema aqui, o terceiro sistema, melhor dizendo. Ok? A gente já vai ver isso aí. Então, para o sistema em paralelo ilustrado, determine a confiabilidade individual de cada componente para 100 horas de operação, bem como a confiabilidade do sistema, adotar distribuição exponencial e taxas de falha de 3 vezes 10 na menos 4 por hora e 5 vezes 10 na menos 5 por hora, que está o nosso sistema em paralelo. Então, aqui, basicamente, só que aqui está pedindo, calcule a confiabilidade de cada um primeiro, depois calcula a confiabilidade do sistema. Então, lambda 1 do primeiro é 3 vezes 10 na menos 4 por hora, lambda 2 do segundo, 5 vezes 10 na menos 5 por hora. Taxa de falhas por hora. Então, aqui, só substituir direto. O RT vai ser R1 mais R2 menos R1 vezes R2. Por quê? Porque ele está em paralelo. Calcular primeiro o R1. Aqui, só lembrando, é uma exponencial, então o RI
de t vai ser e elevado a menos lambda i t. Ah, quem que é lambda? Tem um lambda 1 aqui e um lambda 2. Então, R1 vai ser e elevado a menos 3 vezes 10 a menos 4t. Se a gente quer calcular em 100 horas, que está sendo pedido aqui, ó, 100 horas, o R1 para 100 horas, é só substituir o 100 no lugar do t. Então, fica e elevado a menos 3 vezes 10 a menos 4 vezes 100, dá 0,9704, ou seja, 97,04% de confiabilidade. A mesma coisa agora para o R2, só que usando o lambda 2. Então, o R2 é o lambda 2, 5, ou melhor, menos 5 vezes 10 a menos 5 vezes t. Substituindo o mesmo 100 horas, então fica e elevado a menos 5 vezes 10 a menos 5 vezes 100, dá 0,9950 de confiabilidade. Ok? Calculamos a confiabilidade do R1 e do R2. Agora, a gente substitui elas duas aqui nessa equação para calcular a confiabilidade do sistema. Tá aqui, ó. Confiabilidade do sistema é a confiabilidade do R1 do 1 mais do 2 menos a R1 vezes R2. Ou seja, 0 para R1 de 100 horas, 0,9704. R2 de 100 horas, 0,9950. Fica 0,97 aqui, né? Só substituindo. 0,9704 mais 0,9950 menos 0,9704 vezes 0,9950. Fazendo essa conta, aqui deu 0,9655. Fazendo essa última conta, a gente tem que o sistema tem 0,99, ou seja, 99,99% de confiabilidade para 100 horas. Quando que começa a modificar um pouco? Quando a gente tem aqui o conjunto misto. Então, a gente tem um conjunto, uma parte em série, depois com uma parte em paralelo com uma parte em série. Então, como a gente tem que resolver? Primeiro aqui, o mais fácil é o seguinte, nesse caso, como é um misto de um paralelo com uma série, a gente faz o seguinte, primeiro a gente calcula do paralelo, e daí a gente vai ter uma confiabilidade só para essa parte em paralelo. Então, daí, nesse caso, ela fica em série com essa outra que está sozinha aqui. Se a gente tivesse outras em série aqui dentro, a gente teria que calcular em série primeiro aqui, em série aqui, depois em paralelo e depois em série de novo. Então, como é um sistema misto, temos que resolver primeiro o sistema em paralelo ali, para gerar um sistema apenas em uma linha. Então, a gente vai calcular aqui, o paralelo, RP, vai ser o R1 mais o R2, menos o R1 vezes o R2. Só que a gente já tem as confiabilidades calculadas, a gente nem precisa estimar, já estão calculados. Então, vai ficar 0,99 mais 0,9 menos 0,99 vezes 0,9. Fazendo esse produto que deu 0,999. Ok? Ponto 99 mais ponto 9 menos ponto 99 vezes ponto 9. Tá certo. Me pareceu meio errado. Então, a confiabilidade do paralelo é de 0,99999. Agora, a gente faz em série com o 0,95. Então, o série vai ser R1 vezes o RP, ou seja, 0,95 vezes 0,999, que dá 0,9491. Bem tranquilo, não é muito complexo esse daí. Para o sistema em série ilustrado, determinar a confiabilidade individual de cada componente para a operação de 100 horas, bem como a confiabilidade do sistema. Adotar taxa de falhas constantes iguais a 3 vezes 10 a menos 4 por hora, 5 vezes 10 a menos 5 por hora e 10 a menos 4 por hora, respectivamente. Então, o sistema em série, bem tranquilo. Basicamente, a gente só tem que escrever a confiabilidade de cada um, calcular a confiabilidade de cada um para 100 horas, depois calcular a confiabilidade do sistema. Então, tá lá, como são taxas de falhas constantes, usa a distribuição exponencial e a confiabilidade basicamente, E elevado a menos lambda vezes T. Então, o primeiro aqui, o R1, vai ser E na menos 3 vezes 10 a menos 4 vezes 100, dá 0,9704. O R2 vai ser E elevado a menos 5 vezes 10 a menos 5 vezes 100, que dá 0,9950. E o R3 vai ser E elevado a menos 10 elevado a menos 4 vezes 100, que dá 0,99. Então, cada um está listado aqui. Agora, o do sistema vai ser a multiplicação dos três. Então, o R do sistema, para 100 horas, é o R1 100, R2 de 100, R3 de 100. Ou seja, 0,9704 vezes 0,9950 vezes 0,9900, fazendo essa conta dá 0,9559.
Para um sistema composto por 20 elementos idênticos, ou seja, confiabilidades iguais, funções de confiabilidade iguais, ligados em série, com confiabilidade do sistema para 10 horas em 90%. Determine qual deve ser a confiabilidade do RI, ou seja, para cada um deles, né, já que são iguais, para as mesmas 10 horas para cada um dos 10 componentes. Então, é só a gente lembrar, como a gente calcula a confiabilidade de um sistema em série? Ele é, para 10 elementos, vai ser o R1 vezes o R2 vezes o R3 até o R20 para 10 horas. Como todo mundo tem a mesma confiabilidade, então a gente vai colocar como sendo o RI vezes o RI vezes o RI vezes o RI até o 20º elemento. Ou seja, RI elevado a 20. Então vai ficar 0,9, que é a confiabilidade para 10 horas do sistema, é igual a RI elevado a 20 de 10 horas também. Calculando a raiz de grau 20, né, para os dois, a raiz vigésima dos dois lados, a gente tem que o RI tem que ser raiz vigésima de 0,9, que dá 0,994746. Então, cada um tem que ter 0,994746 de confiabilidade para 10 horas. Que quando a gente multiplicar esses 20, ou seja, potenciar a vigésima potência, a gente vai ter o sistema como 0,9 de confiabilidade para 10 horas de operação. 3. Deduza a confiabilidade do sistema a seguir. Então, a gente tem aqui um sistema em série, mais um sistema em série, e depois esses dois sistemas em séries formam um sistema em paralelo. Então, a gente tem que fazer separadamente. Primeiro, a gente calcula a série de cima, que eu chamei de RA. Depois, a gente calcula a série de baixo, que eu chamei de RB. E, no final das contas, tendo a probabilidade do RA, do RB, a gente calcula a probabilidade do sistema em paralelo. Então, primeiro, o RA. Então, como eu acabei de falar. O RA vai ser o produto dos três, já que está em série. Então, R1 vezes R2 vezes R3. O RB vai ser o R4 vezes R5 vezes R6. Agora, a gente faz o produto, ou melhor, a análise em paralelo dos dois. Então, em paralelo, vai ficar sendo RA mais RB menos o produto do RA pelo RB. Certo? Para ser o sistema final. Então, a gente vai ter o quê? RA, R1 vezes R2 vezes R3, mais o RB, R4 vezes R5 vezes R6, menos R1 vezes R2 vezes R3, vezes R4 vezes R5 vezes R6. E aqui que a gente vai, né? Em tese, daria para parar aqui? Até dá, mas dá para desenvolver mais e ficar num sistema mais enxuto, uma fórmula mais enxuta. Então, aqui, a mesma expressão anterior, R1 vezes R2 vezes R3, mais R4 vezes R5 vezes 6, menos R1 vezes R2 vezes R3, vezes R4, R5, R6. Então, o que foi feito aqui? Primeiro, colocar o R1 vezes R2 vezes R3 em evidência. Então, colocando ele em evidência, tem quem que entra dentro do parênteses? Ele, dividido por ele, que está 1, menos isso tudo dividido pelo R1, R2, R3. Então, corta esses três, entra só R4, R5, R6. Entrou dentro do parênteses R4, R5, R6. Mas o que sobrou foi R4 vezes R5 vezes R6. Ok? Poderia ter feito direto com RA e RB? Poderia. Foi uma bobeira minha, acabei colocando o sistema inteiro, mas daria para fazer direto com RA e RB. Acontece. Próximo passo é o seguinte, aqui que está uma sacadinha, uma matemática. A gente vai somar e subtrair o mais 1, aqui ó, 1 mais 1 menos 1. Se fizer mais 1 com menos 1 dá 0, não está mudando o nosso sistema. Então, a gente somou, subtraiu o 1. Por que a gente vai fazer isso? Vai fazer o seguinte, a gente vai fazer assim, ó, vai pegar esse menos 1 aqui, certo? E colocar ele junto com esse R4 vezes R5 vezes R6. Por quê? Porque tem um 1 menos R4 vezes R5 vezes R6. Então, a gente vai tentar aparecer mais um desse, utilizando esse e o menos 1. Então, o que eu fiz? Coloquei um menos em evidência aqui na frente, aí fica menos 1 vezes mais 1, volta a ser esse menos 1. Menos vezes menos R4 vezes R5 vezes 6, volta a ser o mais R4 vezes R5 vezes 6. Então, esse mais 1 mantém aqui fora. Então, basicamente, eu tirei o menos em evidência. Ficou menos desse 1 aqui. Menos, que multiplica 1 menos R4 vezes R5 vezes R6. Aí agora tem este que tem aqui e aparece aqui também.
Então, posso colocar o 1 menos R4 vezes R5 vezes R6 em evidência. Foi feito aqui, ó. Aqui está o 1 menos R4 menos vezes R5 vezes R6 em evidência. Então, vai ficar o quê? Isso tudo dividido pelo esse parênteses vai cortar essa parte, fica só o R1 vezes R2 vezes R3. Essa segunda parte dividido por ela mesma, dá um com um menos aqui do meio, por isso ficou um menos aqui. Beleza? Mais 1. Agora, como que a gente pode fazer? Esse aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por menos 1 aqui fora, ou seja, tirar o menos 1 em evidência. Então, ele vai ficar menos, esse que era menos fica mais, e esse que era mais fica menos. Tá aqui, ó. Ficou menos 1, né? Menos com mais volta a ser esse menos 1. Menos com menos volta a ser esse mais R1 vezes R2 vezes R3. Então, aqui ficou 1 menos 1 vezes R1, R2, R3, vezes 1 menos R4 vezes R5 vezes R6. E aqui, se a gente lembrar, esse R1 vezes R2, R3, eu vou até colocar aqui rapidinho, esse 1 menos R1 vezes R2 vezes R3 é o RA, certo? E esse R4, R5, R6 é o RB. Então, no final das contas, né, aqueles dois sistemas, aquele sistema que tem dois em série e os dois em série estão em paralelos, fica sendo 1 menos RA vezes 1 menos RB. E a última, também poderia usar aquela fórmula ali, só um pouquinho mais longa, determine, ou dá para fazer por extenso, determine a confiabilidade do sistema, onde a gente tem insere aqui, esses dois inserem em paralelo, esses dois aqui em paralelo, e este em paralelo insere com esse outro em paralelo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Calcular esse insere, depois esse insere, aí calcular o paralelo dos dois, depois calcular esses dois paralelos e, por fim, eles inserem. Então, eu chamei esse paralelo aqui maior de RA e esse de RB. Então, vamos calcular primeiro o RA. Então, o RA1 e o RA2. Então, o RA1 é o 0,8 vezes 0,9, que dá 0,72. O RA2 é o 0,7 vezes 0,6 vezes 0,9, que dá... Aqui o resultado, tá, pessoal? Faltou um 0,9 aqui. É 0,378 o resultado. Faltou 0,9 aqui. 0,9 dá 0,378. O RA2, que é o de baixo aqui. Agora a gente faz o paralelo aqui desses dois. Então, paralelo entre RA, né, 1 e o RA2. Vai ficar, do RA vai ser RA1 mais RA2 menos RA1 vezes RA2. Ou seja, 0,72 mais 0,378 menos 0,72 vezes 0,378. Fazer essa conta dá 0,8258. Esse é só o RA completo aqui. Agora a gente faz o RB, que é paralelo, depois a gente faz em série com o RA. O RB é RB1 vezes mais RB2 menos RB1 vezes RB2. Quem que é RB1? RB1 é o 0,8, RB2 0,9, porque eles estão em paralelo. Então, fica 0,8 mais 0,9 menos 0,8 vezes 0,9. Ou seja, 1,7 menos 0,72 dá 0,98. Agora, a gente pode calcular em série o RA com o RB, que é só multiplicar RA vezes RB. Então, é 0,8258 vezes 0,98. No final das contas, a gente tem que a confiabilidade daquele sistema grandão, 0,8092.